Oi, gente, tudo bem? Chegamos à última segunda-feira de janeiro, nosso último Notícias da Semana do mês, e eu quero te convidar, claro, para ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, enfim, ficar atento àquilo que a gente conversa, repercute por aqui, porque afinal de contas, né, gente, é a minha insistência de sempre. A gente só constrói conhecimento e cidadania melhores se a gente dialoga, né? E levanta diferentes pontos de vista, ampliações, possibilidades. E olha só, para essa nossa última segunda-feira de janeiro, eu trouxe aqui 3 notícias, né? Uma notícia de repercussão internacional, e a notícia internacional, uma que eu chamo de fronteiriça, porque tem a ver com comportamento especialmente brasileiro, e a outra que é uma notícia inspiradora. Que bom que elas existem, né? Porque a gente precisa delas também. Gente, olha só, a primeira que eu quero repercutir aqui é essa história que é para a gente ficar atentos ainda aos desdobramentos dos próximos dias, semanas, meses, quem sabe, que é esse conflito que se intensificou ou que gerou uma nova crise entre Rússia e Ucrânia. Bom, vamos lá, gente, não é de hoje isso, né? Então, o que a gente tem aí? Desde a Segunda Guerra Mundial existe aí um mal-estar, um desconforto entre o que era a União Soviética, né, e a Ucrânia. E a gente tem vamos dizer assim, uma cisão, gente, uma divisão. Na Ucrânia, os países não, né? A população mais concentrada a leste é mais afeita a questões ou até apoio político à Rússia. Mais a oeste, mais a Polônia. E aí a gente tem um desgaste diplomático pouco cuidado. Tanto que nas questões relacionadas à economia, a Ucrânia se sentiu abandonada, né, a partir de 1991, com o fim da União Soviética, se sentiu abandonada pela Rússia. E essas coisas, gente, vão se intensificando, ganhando um tom mais beligerante, para a gente usar uma palavra aí no campo semântico da guerra, né, ou dos conflitos. E a gente tem, em 2014, a maior eclosão, né, desse conflito aí até então, que é a invasão da Rússia a invasão que a Rússia faz da Crimeia e anexa o território da Crimeia, que fica na Ucrânia, né, ou anexa a Rússia agora, a partir de 2014. E esse conflito não está resolvido, né, gente? Tanto que agora, o que a gente percebe aí? Diz, nas próximas semanas, nos próximos dias, pode ser, inclusive o presidente Biden nos Estados Unidos reconheceu isso em discurso, pode ser que a Rússia invada a Ucrânia. E diz, puxa vida, mas e o que tem a ver, né? Como é que fica essa questão? Bom, tem a ver, gente, que as repercussões de qualquer conflito internacional entre potências ou que envolvam uma potência, como a Rússia não só se advoga, mas como o é dentro da Europa, né? Diz, há muitos países, como a Alemanha, por exemplo, que sofreriam imensamente se a Rússia gera problemas aí para distribuição de gás, né? E aí se diz, opa, qual é o tema, qual é o item, o que a gente tem aí globalmente? Diz, qualquer conflito global, como eu dizia, que envolva uma potência pelo menos, pode trazer repercussões que são globais e são rápidas, né? Aí diz, no Brasil, o que acontece se essa coisa se intensifica, né? Não esfria? Olha, gente, um dos pontos importantes é aumento no preço do barril do petróleo. Já é por aí que a gente percebe, né, que sente no bolso, porque a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E aí se começa a haver sanções, né, para que ela não invada a Ucrânia, ela pode fazer sanções relacionadas à distribuição de gás na Europa e ela pode também, né, balançar estruturalmente aí a distribuição ou a oferta de petróleo no planeta. E isso tem a ver com questões econômicas de repercussão muito rápida. Então é legal a gente ficar esperto a isso, porque são pontos históricos, gente, de conflitos que envolvem uma potência ou mais, né? E às vezes as vaidades beligerantes acabam criando situações não só desconfortáveis, mas trágicas para o mundo todo, né? Como já aconteceu em 2014. Bom, outra notícia, gente, que eu chamo a atenção, né, para uma questão, eu disse, olha, uma questão de notícia fronteiriça aí, é a notícia que
apareceu em vários jornais aí durante a semana passada, dizendo por que o Brasil está tentando atrair profissionais que são os chamados nômades digitais da atualidade. Gente, de quem são essas informações e por que estamos falando delas? Olha, legal aqui a gente saber, ó, existe um relatório global de tendências migratórias e é uma tendência que já foi apontada agora para 2022. É uma empresa especializada em serviços de migração mundial. Ela estima, gente, que 35 milhões de profissionais tenham essas características, sejam esses nômades digitais. O que a gente precisa entender quando ouve essa expressão? São pessoas que podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, gente, tá? E não necessariamente que são autônomas, então tem que tomar esse cuidado também. Elas prestam serviço, elas são empregadas pelas leis trabalhistas do país em que a empresa para que elas trabalham tem sede, mas elas podem trabalhar de qualquer lugar do mundo porque o tipo de serviço que elas fazem pode ser feito à distância. Bom, olha só, está dizendo o seguinte, ó, que cerca de 40% dessas pessoas têm uma renda superior a R$34 mil por mês e chega a gastar, né, em torno de 4,2 milhões por ano, o total dessas pessoas que são os tais dos nômades digitais. Mas o que isso implica? Por que é legal, né? Por que o Brasil está nesse giro aí? Vamos pensar o seguinte, gente, ó, tem várias causas e vários efeitos, né? Primeira causa que deu um vai aí, a pandemia global. Muitos trabalhos que eram feitos presencialmente passaram a ter que forçosamente ser feitos de casa ou de outros lugares. E as empresas passaram a ver que isso era um super negócio, uma super economia, inclusive, né? E os funcionários passaram a ter rendimento melhor, a se sentir mais satisfeitos e outras tantas coisas aí, outros tantos benefícios. Aí, o que acontece? Diz, bom, gente que tem mão de obra especializada e pode fazer ofertas de serviços, principalmente gente na área tecnológica, faz o quê? Pode morar um tempo em cada lugar do mundo que queira enquanto está trabalhando, né? Sem que isso afete negativamente o seu trabalho, a sua produtividade. Ao contrário, isso afeta positivamente porque engendra aí maior curiosidade, maior benevolência, maior energia, inclusive, né, gente? Então, tem coisas aí que a neurociência também explica em relação a isso. Bom, aí, gente, o Brasil entra no rol dos países ou dos 24 países que já criaram vistos sob medida para esses migrantes, né, gente? Esses nômades digitais. A Estônia foi o primeiro país a fazer isso, ó. Aí depois veio Grécia, Costa Rica, Croácia, Islândia e o Brasil está nesse rol. O que acontece, gente? Bom, essas pessoas precisam de visto de trabalho e, obviamente, elas fazem circular uma economia de macro e microestrutura, né? Quando a gente pensa em microestrutura, pessoal, a gente pensa, inclusive, que se essas pessoas se estabelecem, elas fazem com que economias informais ou movimentos econômicos informais se estabeleçam mais. Mas olha, é uma diarista que precisa, é o vendedor ambulante que, né, de repente também vai ter esse aquecimento de mercado. E essas pessoas precisam, quando têm filhos, de escola, precisam também de outros serviços, quer dizer, elas movimentam a economia principalmente porque são bem remuneradas, né? Então, diz, tá, mas e o que isso mexe? Também tem outra questão, gente, por causa da pandemia, a gente teve um decréscimo, né? E não só a gente, veja, são países aí, por exemplo, Estônia, Grécia e Costa Rica, principalmente ou pelo menos, Croácia também, vai. São países que vivem com muita renda de turismo, né? E com a ascensão da pandemia, nos últimos 2 anos foram, assim, muito difíceis nesses ramos, nesses setores. E diz, então, o que acontece? Se você atrai pessoas com uma mão de obra qualificada e que podem estar nesses países, nesses lugares que são mais turísticos, você acaba equilibrando um pouco ou minimizando o impacto negativo da economia nesses setores, né? Então, olha, 2 notícias importantes aí a gente já foi, vamos sumarizando, né? Falando da
da questão aí relacionada ao conflito que não é de hoje. A gente tem rescaldo aí desde a Segunda Guerra Mundial entre Rússia e Ucrânia, depois mais fortemente aguçado aí nos anos 90, quando a União Soviética deixou de existir, a Ucrânia se sentiu abandonada, explorada, espizinhada pela Rússia. Agora, uma notícia sobre efeitos de globalização, né, gente? Os nômades digitais, as pessoas que podem produzir, trabalhar de qualquer lugar do mundo e fazer a economia girar em países, em lugares em que o turismo ficou desabastecido por conta da pandemia. O Brasil é um deles, né? Um dos 24 países que entra no rol de vistos especiais para os nômades digitais. Também, agora eu falei que a gente ia falar de notícia inspiradora, né, gente? Que precisa e que bom. Fechamos o primeiro ciclo de 2022, que é janeiro, né? E que legal a gente ter notícia inspiradora como a do Rafael Nadal, que se tornou neste último domingo o maior vencedor de Grande Slam do mundo, de todos os tempos, colocando aí o 21º troféu na sua carreira. Bom, gente, assim como muitos outros esportistas de alto rendimento, o Nadal é um grande exemplo de disciplina, trabalho, enfim, de ser humano integral. Mas como assim? O que é esse ser humano integral, né? É alguém que integralmente, né, que vive a plenitude das coisas que faz e que integralmente procura dar o seu melhor a cada momento, né? Então, assim, no esporte, na vida, como exemplo de alguém, como exemplo a ser seguido. E aí a gente tem um ponto importante também nesse Aberto da Austrália, gente, que marca essa continuidade, essa questão aí de dizer, puxa vida, como é que os esportes retornam, né? Depois ou ainda com as consequências da pandemia ou ainda em plena pandemia. E a gente teve sim, então, né, até me perguntaram, você não vai falar da notícia lá do Djoko ter sido banido? Não vai, né, não vai comentar? Então, ó, eu esperei o Aberto terminar, gente, o Aberto da Austrália terminar, para fazer justamente essa repercussão na íntegra. Olha, gente, quando se fala justamente de um atleta integral, de um atleta completo, né, de um ser humano integral, é essa coisa também da solidariedade, da percepção, do entendimento do momento que ele vive, né? E assim, por exemplo, o Federer, o Djoko e o Nadal, né, são os grandes, os 3 grandes do momento aí do tênis mundial. Você diz, bom, eles podem ter suas características, cada um a seu modo, né, de jogar, de integralizar de fato aquilo que eles são como esportistas, mas aí a gente tem questões que têm a ver com características de leis internacionais, né? A Austrália previu em lei que não poderia participar do torneio quem não estivesse vacinado contra a Covid. Isso é lei, né? Então, eu brinco muito com essa expressão de quem sou eu na fila do pão para julgar uma percepção, uma opinião, uma questão alheia. Bom, essas pessoas têm que perceber o seguinte, pessoal, elas influenciam muita gente no mundo a seguir seus passos, né? E mais ainda, elas também precisam perceber aí que existe uma obediência a leis. Então, quando se olha todo esse quiprocó, toda essa repercussão com o Djokovic, você diz, opa, vamos lá, vamos pensar na notícia inspiradora, então, que é a coisa do Nadal aí, e que ele não se viu livre também. O Nadal passou pela Covid aí no final do ano passado, ele estava se recuperando no ano passado também, nos últimos 6 meses, ele disse que foram muito difíceis, e o Federer, ao parabenizá-lo, disse assim, ó, eu te diria que, puxa vida, né? Há 6 meses a gente estava aí brincando que os dois estavam de muleta em recuperação, mas você é um grande. E sabe por que essa notícia é inspiradora, gente? É porque assim, ó, sabe a coisa de dizer, ó, é muito mais legal as pessoas viverem em cooperação, mesmo no jogo e na competição, do que viverem em disputa contínua, né? E isso é uma cooperação, quer dizer, quanto melhor os melhores, né, os que estiverem no topo estiverem, melhor vai estar o entorno, ou melhores serão os exemplos que eles darão para as pessoas comuns, inspiradas nesses exemplos, né? E sabe, gente, tem tanta parábola, tem tanta história legal que se pode contar a respeito, como dessas disputas de grandes esportistas,
como a disputa que a gente viu aí, né, acontecendo e que o Nadal foi o campeão, se sagrou campeão, e como outras coisas, né? Sabe que a gente adora, né, como ser humano, histórias que exemplifiquem as nossas vidas, ou que a gente se veja nelas. E aí tem várias parábolas possíveis. Essa coisa de que todos estando esportiva integralmente bem é melhor para a disputa, é melhor para o jogo, é melhor para o entretenimento, é uma parábola que tem aí de ordem aleatória e sem autoria conhecida, gente, que diz que tem o fazendeiro que tem a sua plantação melhor e que ele cuida que as sementes dos vizinhos também sejam melhores. Por quê? Porque a polinização não acontece de fronteira de fazenda para fazenda, né? A polinização acontece em geral. Então que a gente se sinta de fato, né, gente, inspirado por essas pessoas. E aí eu aproveito para dar dica de livro, viu? Um livro, gente, que se chama A Luta, de um jornalista norte-americano, e é uma luta de 1974 entre o Muhammad Ali e o George Foreman. Então, assim, é mais do que uma luta, gente, é um embate ideológico que estava em jogo, que estava no ringue, e esse jornalista consegue trazer de uma maneira muito, muito, muito forte, muito intensa e muito experienciável por quem é, vamos dizer assim, por quem não é da área, né? Por quem é leigo no tema. Então, que a gente se sinta inspirado por essas notícias também, gente. E eu vou desejar, claro, uma semana super produtiva, super boa para todos nós. A gente se vê na segunda-feira aqui com o primeiro Notícias da Semana de fevereiro. Fiquem bem, cuidem-se bem, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau, gente!